Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Jonas Almeida. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, ok? Esta é a aula de número 19. O tema é a cinemática escalar e nós estamos estudando o movimento uniforme. Nós já resolvemos vários exercícios sobre o movimento uniforme e agora nós vamos dar continuidade à resolução de exercícios, ok? Vamos resolver, pessoal. O exercício é R8, tá certo? Esse exercício diz o seguinte: em uma rodovia, um automóvel passa no quilômetro 370 em MU. Pessoal, MU significa movimento uniforme, ok? A questão diz ainda que esse movimento uniforme ele é retrógrado. Existem dois tipos de movimento, né? Quanto à orientação da trajetória, tá certo? É o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O movimento progressivo é aquele movimento em que o móvel ele caminha, ele se desloca na mesma direção da trajetória, tá certo? O movimento retrógrado é aquele movimento que o móvel se desloca contra a orientação da trajetória, tá certo? Então, eu vou explicar isso melhor para vocês em seguida, tá certo? Mantendo a velocidade de 65 km por hora, em valor absoluto. Ponto. Por qual posição ele passará após 2 horas e 30 minutos de movimento? Ok? Então, primeiramente, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é a função horária, tá certo? É a função horária. A função horária do movimento uniforme relativo a esse deslocamento, ao deslocamento desse móvel. Veja bem, a função horária, ou a função horária do movimento uniforme é essa aqui, olha. É S, que é o espaço final, é igual a S0, que é o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, tá certo? Esse tempo aqui é a variação do tempo. Então, esse S representa a posição onde eu quero chegar, aonde se chega, aonde eu quero chegar, e o S0 é de onde se sai, é a posição inicial, e o produto da velocidade vezes o tempo é o deslocamento, tá certo? Que se fez, tá? Ou o quanto se deslocou, tá certo? Então vocês têm que assimilar esta fórmula aqui, olha. S é igual a S0 mais VT. S é igual a S0 mais VT. Onde o S é o espaço final do móvel, S0 é o espaço inicial, V é a velocidade do móvel e T é o tempo gasto para fazer o deslocamento de uma posição inicial para uma posição final. Ok? Lembrando aqui, olha, que essa é a função horária do movimento uniforme, ok? Então, só podemos usar esta relação aqui quando se tratar de um movimento que é uniforme, ou seja, um movimento o qual a velocidade ela não varia, ela é constante. Essa é a característica do movimento uniforme, a velocidade é constante, tá certo? Então aqui vamos continuar. Vamos ler novamente aqui. Ó. Em uma rodovia, um automóvel passa no quilômetro 370 em MU. O problema está pedindo, pessoal, por qual posição ele passa após 2 horas e 30 minutos de movimento. Então, eu vou apagar esse risco aqui que eu fiz de forma involuntária. Ok, vou apagar aqui. Ok, continuando. Vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, o que eu tenho que fazer? Quando ele fala em um automóvel ou um móvel passa em um determinado quilômetro, toda vez nós temos que desenhar a trajetória, tá certo? Então aqui eu vou tentar fazer aqui uma trajetória aqui, uma linha aqui, tá certo? Que representa a minha trajetória. E vou colocar aqui o marco zero na trajetória, um ponto aqui, olha. Nesta posição aqui, será o marco zero da minha trajetória, tá certo? Aqui será o marco zero, ok? Eu crio a trajetória, ok?
eu sempre costumo colocar a trajetória com orientação para a direita, ok? E aqui eu vou colocar o espaço. O espaço vai ser medido em que unidade? Vai ser em metro, vai ser em quilômetro. Veja bem, o problema está falando que o móvel passa pelo quilômetro 370. Então, essa minha trajetória aqui, ela é medida em quilômetro, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó. O espaço, esse é o espaço é medido em quilômetro. Ele fala que o automóvel passa pelo quilômetro 370. Então, tá. Então, vou marcar o quilômetro 370, só que ele fala para mim que ele passa no quilômetro 370 em movimento uniforme, ou seja, a sua velocidade permanece constante, e é movimento uniforme retrógrado. Retrógrado. Foi o que eu falei para vocês. É o seguinte, o móvel, quando o movimento do móvel é retrógrado, tá certo? Quando o movimento é retrógrado, isso quer dizer que ele está se deslocando contra a orientação da trajetória, tá? Contra a orientação. Contra a orientação da trajetória. Tá? Trajetória. Ou seja, se a trajetória está orientada para a direita, então o móvel está se deslocando para a esquerda, ou seja, contra a orientação da trajetória. Então eu vou dizer que ele está inicialmente aqui, ó, no quilômetro, aqui num ponto qualquer, aqui que eu estou arbitrando este ponto. Este ponto é o quilômetro 370. Ele está no quilômetro 370 dessa trajetória, se deslocando para a direita ou para a esquerda. Ou seja, o movimento é retrógrado, é o movimento contra a orientação da trajetória. Então, o móvel está aqui, ó, nesta posição, e ele está se deslocando em que sentido, pessoal? Ele está se deslocando aqui, ó, neste sentido aqui, ó, para a esquerda, tá certo? Está se deslocando aqui para a esquerda, ok? E aí ele se desloca até chegar a uma determinada posição aqui, ó. Ok? Aliás, até passar por uma determinada posição. E o problema está pedindo por qual posição ele passa depois de 2 horas e 30 minutos. Então, eu vou dizer que nesta posição é o tempo que ele levou para se deslocar do quilômetro 370 até esta posição aqui que eu desconheço. Eu não sei qual é esta posição, só sei que ele está se deslocando aqui. Ok? E passou esta posição aqui, ó, seria a posição final dele, ok? E aqui seria o quê? A posição inicial. Ele iniciou o deslocamento no quilômetro 370, aí ele se deslocou no movimento retrógrado contra a orientação da trajetória, até chegar na posição S, que é a posição que ele está depois de ter se deslocado 2 horas e 30 minutos. Eu quero saber qual é esta posição aqui, ó, por qual posição ele passa após 2 horas e 30 minutos. Para mim achar esta posição, eu vou ter que determinar, olha, esta função horária aqui, olha, tá? Para determinar essa função horária, eu preciso do espaço inicial, preciso da velocidade, preciso do tempo. Ok? Então eu vou colocar aqui, pessoal, quais os dados que o problema está me fornecendo. Quais são os dados que o problema está me fornecendo? Primeiramente, o problema me fornece a posição inicial. Ok? Qual é a posição inicial deste móvel? A posição inicial dele é de quanto? É de 370. Ok? Aqui, olha. 370 é a posição inicial. Então, eu vou colocar aqui, ó. A posição inicial é igual a 370 quilômetros. Ele está inicialmente no quilômetro 370, tá certo? Aí ele se desloca
em movimento retrógrado. Pessoal, a velocidade aqui, olha, mantendo uma velocidade de 65 quilômetros por hora. Pessoal, uma característica do movimento retrógrado, quando o movimento ele é retrógrado, o que acontece com o sinal da velocidade? A velocidade ela é negativa, ela é menor do que zero, tá certo? Quando o movimento é retrógrado, a velocidade é menor do que zero. Então eu tenho aqui uma velocidade, ele diz que a velocidade é de 65 km por hora. Então eu vou ter aqui uma velocidade negativa de 65 quilômetros por hora. Ok? Por que essa velocidade é negativa? Porque o movimento ele é um movimento retrógrado, contra a orientação da trajetória. Toda vez que o movimento for retrógrado, a velocidade é negativa. Ok? Então eu tenho um espaço inicial, tenho uma velocidade. Então eu posso montar aqui a função horária do movimento uniforme, que é essa aqui, ó, S é igual a S0 mais VT, ok? Então, S é igual. Pessoal, qual é o espaço inicial? O espaço inicial é de quanto? Aqui, olha. O espaço inicial é 370. Então, vou colocar aqui 370 mais... Qual é o valor da velocidade? A velocidade é negativa. Então, vou colocar aqui um parêntese e vou colocar um sinal negativo e vou colocar o valor da velocidade multiplicado pelo tempo, ok? Então agora eu vou fazer aqui um jogo de sinal. Eu vou ter que S é igual a 370, mais com menos aqui, ó, mais com menos é menos, olha só, mais com menos é menos, então eu vou ter aqui menos 65 que multiplica o tempo, tá certo? Portanto, esta aqui é a função ou a equação horária do movimento uniforme, ok? Então, de maneira que, veja bem que essa função ela determina o espaço final do móvel em relação ao tempo, ok? Se eu tiver qualquer valor de tempo, eu posso determinar a posição final do móvel, tá certo? Então, é justamente isso que o comando da questão está pedindo. Olha, qual a posição, qual posição ele passará após 2 horas e 30 minutos. Então, eu tenho, pessoal, que o tempo, olha só, o tempo, ou a variação do tempo foi de 2 horas e 30 minutos. Ok? 30 minutos. Só que eu não posso trabalhar com duas unidades de medidas, tá certo? A mesma unidade de medida, ou seja, o tempo em unidades de medidas diferentes, em hora e um outro em minuto. Como a velocidade está em quilômetro por hora aqui, olha, eu tenho que transformar esta variação de tempo em hora, tá certo? Olha, pessoal, 30 minutos são quantas horas? É meia hora, 30 minutos. É metade de uma hora. Então, olha só, a variação do tempo, pessoal, é de quantas horas? É 2,5 horas, ok? A variação do tempo é de 2,5. Por que 0,5? Porque 0 é a mesma coisa que 2 mais 0,5. 0,5 é metade de uma hora, ok? Aqui eu tenho 30 minutos, então eu tenho que a metade de 60 minutos, um minuto é 60, um minuto, aliás, uma hora são 60 minutos. Então a metade de uma hora é metade de 60 minutos, ok? É 0,5 hora metade de uma hora. Então eu tenho 2 horas e meia, 2,5 horas, ok? Agora, qual é, pessoal, a posição? Qual é a posição final desse móvel, deste automóvel, quando passar, tá certo? Quando transcorrer um tempo de 2 horas, 2,5 horas. Vamos substituir, ok? Eu tenho aqui que a posição será 370 menos
65, que multiplica. Ora, onde tiver esse tempo aqui, eu vou colocar a variação do tempo, que é 2,5 horas. Então, o valor da velocidade eu vou multiplicar pelo tempo, que foi de 2,5 horas, ok? Então, a posição do móvel, né, depois de 2 horas e meia, será de quanto? 370 menos. Agora eu tenho aqui, olha, 65, que multiplica 2,5. Já fiz a conta. Esta multiplicação dá 162,5, ok? Agora, quanto é, pessoal? 370 menos 162,5. Ora, 370 menos 162,5 é igual a 207,5, ok? Então, isso significa que este automóvel está na posição no quilômetro 207,5 após passar 2 horas e 30 minutos ou 2,5 horas, ok? Eu vou fazer essa subtração aqui só para reforçar aí o conhecimento de vocês, ok? 370 menos quanto? Menos 162,5. Veja bem, eu vou colocar uma vírgula aqui também e coloco um zero aqui, ok? Coloco um zero aqui. Aí, menos, subtraio, 0 menos 5 não dá, então eu empresto 1 daqui, olha. Só que antes eu tenho que emprestar 1 para cá, olha, fica 10, tá certo? Eu empresto 1 para cá, aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 5 é igual a 5. Aqui ficou igual a 9. 9 menos 7, olha, a vírgula eu coloco aqui. Olha, 9 menos 2 é igual a 7, tá certo? Eu emprestei 1 para cá, pessoal. Então aqui ficou valendo de 6, tá? 6 menos 6 é igual a 0. E aqui, ó, eu não emprestei nada. 3 menos 1 é igual a 2. Então, 207,5. Então, essa é a questão. Ok, pessoal? O móvel está no quilômetro, o automóvel está no quilômetro 207,5 quilômetros, tá? Da rodovia. Nesse quilômetro aqui, ó, nessa posição, que é o quilômetro 207,5. Ok, pessoal? Agora nós vamos resolver a questão ER10, ok? Que diz o seguinte: determine as diferentes velocidades escalares apresentadas por um móvel até o instante 20 segundos, conforme o diagrama S vezes T, ok? Pessoal, esse diagrama S vezes T, esse S aqui significa espaço, tá? Espaço. Esse T aqui significa tempo, tá? Tempo percorrido. Aqui é espaço ou deslocamento, aqui é tempo decorrido. Ok? Então aqui é tempo. Aqui nós temos esse seguinte gráfico. Aqui, olha. Eu tenho aqui, ó, na horizontal, aqui, nos eixos das abscissas, nós temos a variação do tempo medido em segundos, tá? Nesse eixo vertical, o eixo das ordenadas, tá certo? Eu tenho o espaço, tá certo? A posição do móvel. Essa posição é medida em que unidade? cm. Então, cm é 100 centímetros, ok? Então, veja bem, o móvel ele está inicialmente aqui na origem, tá certo? É como se fosse aqui uma trajetória. Ele está aqui na origem da trajetória, neste ponto aqui, ele começa a se deslocar a favor da orientação da trajetória. Só que à medida que ele se desloca, o tempo ele vai, o cronômetro do relógio é acionado e o tempo começa a contar. Então, aqui, por exemplo, quando o tempo estiver marcando um determinado valor aqui no relógio, ele estará, olha, o tempo eu marco, pessoal, o tempo eu marco aqui, olha, nesse eixo horizontal e a posição no eixo vertical. Então, quando ele estiver numa determinada posição aqui, olha, aliás, quando
transcorrer um determinado tempo aqui, ele estará na posição 10 da trajetória. Quando ele estiver, quando o tempo passar 5 segundos, ele vai estar em que posição? Eu projeto na vertical até encontrar aqui, olha, ele vai estar na posição 20 o que? Centímetros, ok? Aí quando ele tá aqui, pessoal, na posição 20 centímetros. Veja bem que aqui, olha, o tempo dele continuou o tempo todo. Quando esse gráfico aqui, olha, é um gráfico constante. Ou seja, o tempo continuou passando, ok? O tempo continuou passando, só que o espaço dele não variou. Ou seja, quando o espaço não varia no decurso do tempo, isso quer dizer o quê? Que o móvel, o automóvel, o objeto que está se deslocando, ele está parado aqui, ó, nessa posição aqui, ó. O tempo está passando, ele está parado, o tempo está passando, ele está parado, aí já ele começou a esse gráfico começou aqui numa reta descendente, né? Isso quer dizer o quê? Que ele foi a favor da orientação da trajetória até a posição 20 centímetros, depois ele voltou, ele está retornando, ok? Então aqui, olha, o movimento aqui de 0 a 5, nós vamos analisar o movimento deste móvel nesses instantes aqui, ó. Tá certo? Vamos analisar o movimento dele no instante de 0 a 5 segundos, tá certo? O movimento ele é uniforme e ele é progressivo. Por que ele é progressivo? Porque, olha só, o móvel está se movimentando a favor da orientação da trajetória. Ele está numa trajetória aqui, ó, o gráfico é ascendente. Toda vez que o gráfico aqui é ascendente, ele é a favor da orientação da trajetória. E toda vez que o gráfico é descendente, ele é contra a orientação da trajetória, tá certo? Então aqui, ó, vamos analisar aqui. Vamos analisar o tempo de 0 a 5 segundos. De 0 a 5 segundos, o que acontece? De 0 a 5 segundos, o movimento é uniforme e é progressivo, tá certo? Ele é progressivo porque é a favor da orientação da trajetória, ok? Até chegar a esse ponto aqui, ó, no espaço 20 centímetros, ok? Então, o que o problema está pedindo? Tá, determine as diferentes velocidades escalares. É lógico que aqui existem diferentes velocidades, porque aqui, olha, a velocidade aqui, o movimento é progressivo, no caso aqui o móvel está parado, a velocidade aqui é nula, e aqui o móvel está com uma velocidade cujo movimento é retrógrado, então a velocidade está mudando. Então nós temos que analisar a velocidade nesses 3 trechos aqui do gráfico, olha, de 0 a 5 segundos, de 0 a 10 segundos e de 10 a 20 segundos, ok? Vamos iniciar de 0 a 5 segundos. Para me calcular a velocidade nesses 3 trechos, o que é a velocidade? A velocidade, nós sabemos que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, se eu tenho a variação do espaço e eu tenho a variação do tempo, eu divido a variação do espaço pela variação do tempo e encontro a velocidade, ok? Quem é a variação do espaço? Ora, a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial, ok? Então, vamos lá. ΔS é igual. Pessoal, de 0 a 5 segundos, qual é o espaço inicial e qual é o espaço final? Veja bem, o móvel está aqui, olha. O espaço desse móvel inicial é de quanto? Quando ele está aqui, ele está inicialmente nesta posição, ele está na posição 0. Então, o relógio está com o cronômetro parado, ele está na posição 0, então o espaço dele é 0. Ok? E o tempo inicial dele, quanto é? O tempo inicial dele também é 0, porque o relógio está parado, ok? Agora, quando ele começa a se deslocar, ele chega nesta posição aqui, portanto, ele chega na posição final. Então, a posição final dele será de quanto? Nesse trecho de 0 a 5. A posição final dele
será de 20 centímetros, ok? 20 centímetros. Por que centímetros? Porque aqui está dizendo, olha, a posição é medida em centímetros, ok? E qual é o tempo final? O tempo final, nesse trecho, olha só, é o tempo corresponde à posição de 20 centímetros. 20 centímetros corresponde ao tempo de quantos segundos? 5 segundos, ok? Então, o tempo final é de 5 segundos. Então, com isso, eu consigo determinar a variação do espaço, ok? Porque eu tenho o espaço final é 20, menos o espaço inicial, que é 0. Então, eu tenho que a variação do espaço é igual a 20. 20 menos 0 é igual a 20. 20 centímetros. É a variação do espaço. Agora, qual é, pessoal, a variação do tempo? Ora, a variação do tempo, semelhante à variação do espaço, é o tempo final menos o tempo inicial. A variação do tempo é igual. Quem é o tempo final? É o tempo na posição 20 centímetros. Então, esse tempo é de 5 segundos. Menos o tempo inicial. Olha, o tempo inicial é aqui, ó, quando iniciou o movimento. Então, o tempo inicial era 0, o relógio estava parado. Então, a variação do tempo é 5 menos 0, que é igual a 5. 5 o quê, pessoal? 5 segundos, tá certo? Esta é a variação do tempo e a variação do espaço. Agora, se eu quero determinar a velocidade, eu vou ter que pegar o espaço, a variação do espaço, e vou dividir pela variação do tempo. Então, eu tenho que a velocidade é igual. Qual é a variação do espaço? Ok, está aqui, ó, 20 centímetros. 20 centímetros. Dividido pela variação do tempo, que é igual a 5 segundos. Então, a velocidade é 20 dividido por 5, que é igual a 4. 4 o quê, pessoal? Centímetros por segundo, tá certo? Esta é a velocidade no trecho, nesse primeiro trecho aqui, ó, de 0 a 5 segundos, tá certo? O problema está pedindo para nós calcularmos as diferentes velocidades. Agora nós vamos determinar a velocidade nesse segundo trecho, ok? Vou dizer aqui que aqui é o primeiro trecho, aqui é o segundo trecho, ok? E aqui, olha, é o terceiro trecho, tá certo? Veja bem, pessoal, que aqui nesse segundo trecho, trecho que vai de 5 segundos a 10 segundos, é o mais fácil, porque é o seguinte, nesse trecho o móvel está parado. Veja bem, olha, que o relógio está passando aqui, o tempo está passando, ó, 5 segundos, 5,1, 5,2, 5,96, 6,1, 6,2, 7, 8, até 10 segundos, olha, ele não aumenta a sua posição nem diminui. Então, se ele não aumenta a posição dele e nem diminui, quer dizer que ele está parado. Então, nesse de 5 a 10 segundos, o móvel está parado, então o seu deslocamento foi 0. Apesar de o tempo não ter sido 0, tá certo? Porque, olha só, o tempo inicial aqui foi de quanto? O tempo inicial foi de quanto? O tempo inicial, olha, se o tempo é de 5 a 10, então o tempo inicial é igual a 5 segundos e o tempo final é igual a 10 segundos. Ok? Então, qual é a variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Qual foi a variação do tempo? Ora, o tempo final é 5, é 10, aliás, e o tempo inicial é 5. Então, a variação do tempo foi de quanto? 10 menos 5, que é igual a 5. A variação do tempo foi de quanto? A variação do tempo foi 5 segundos. Só que é o seguinte, pessoal, a velocidade é o espaço dividido pelo tempo, ok? Como o espaço é 0, vai ficar 0 dividido por 5, que é igual a 0, tá certo? A velocidade aqui, olha, como já foi colocada, como já foi destacada, ela é igual a 0. Só existe velocidade, pessoal, se ocorrer variação da posição, se o móvel está se deslocando. Então, nesse trecho aqui,
Não houve variação. Então a velocidade é zero. Ok? Agora, nesse outro trecho aqui, olha, de 10 a 15 segundos. Opa, desculpe, não é 15. É de 0 a 20 segundos. Tá? Vou apagar aqui. Tá? Um momentinho que eu vou apagar aqui. Vou apagar. De 0 a 20 segundos. Você observa que de 0 a 20 segundos, o móvel ele estava se deslocando contra a orientação da trajetória. Então aqui o movimento aqui, olha, é retrógrado, tá certo? Ele é retrógrado. Então nesse trecho aqui a velocidade é menor do que zero. Ela é negativa, porque ele veio olha, até a posição 20, parou lá, o tempo continuou passando, depois ele pegou e voltou em direção à origem. Então o movimento aqui é retrógrado, velocidade é negativa. Ok? Então, mas como é que nós vamos concluir isso? Pessoal, novamente, olha, a velocidade é o espaço dividido pela variação do tempo. Ok? Eu tenho que determinar, primeiramente, qual foi a variação do espaço. A variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Qual foi a variação do espaço aqui, pessoal? Qual foi o espaço inicial e qual foi o espaço final? Ora, quando eu analiso esse terceiro trecho, o espaço inicial nesse terceiro trecho, pessoal, aqui, olha, o móvel inicia o movimento aqui no terceiro trecho e termina aqui, olha. Quando o tempo é 20 segundos, ele inicia quando o tempo é igual a 10 segundos e termina quando o tempo é igual a 20 segundos. Certo? Então, quando o tempo é igual a 10 segundos, qual é a posição que ele está? Ele está na posição 20. Então, o espaço inicial é 20 centímetros. Agora, quando o tempo é 20 segundos, qual é a posição que ele está? Ele está na posição 10. Na posição 10. Ok? Então, a variação da posição será o espaço final. Qual é o espaço final? 10. Ele está aqui inicialmente no 20, depois ele pegou, caiu para a posição 10. Então, é o espaço final, que é 10, menos o espaço inicial, que era 20. Ok? Então, a variação do tempo é de quanto? É de menos 10, tá certo? Menos 10 o quê, pessoal? Centímetros, tá? Menos 10. Por que menos, professor? Porque, olha, pessoal, 10 menos 20 é igual a menos 10. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Como o 20 é o maior valor e o 20 é negativo, então fica negativo aqui também. Então ele teve um deslocamento negativo. O que significa um deslocamento negativo? É um deslocamento contra a orientação da trajetória. Ok? Que sono agora. A variação da posição. A variação da posição é a posição final menos a posição inicial. Eu pergunto para vocês, qual é a posição final e qual é a posição inicial? Ora, ele está aqui, ó. Eu estou analisando o período de 10 a 20 segundos. Então, se eu estou analisando de 10 a 20, o tempo de 10 é o tempo inicial, é 10 segundos. Ó. E o tempo final é 20 segundos. Então, qual é a variação do tempo? Ora, a variação do tempo é o tempo final, que é 20 menos 10. Então, a variação do tempo é igual a de 10 segundos. Aí você poderia me perguntar, professor, o tempo poderia dar um valor negativo? Eu digo para você que não. Não pode dar. Se você calculou o seu tempo negativo, aí você errou, tá certo? Porque o que seria, pessoal, um tempo negativo? O tempo negativo seria a mesma coisa que nós voltássemos no tempo, tá certo? Como não existe uma máquina que nos permita voltar ao tempo, então não existe tempo negativo, ok? Então veja bem, eu calculei o espaço e calculei o tempo, então eu posso determinar o quê? A velocidade, porque a velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Quanto é a variação do espaço? Está aqui, olha. A variação do espaço, eu acabei de determinar aqui, a variação do espaço é de menos 10. E a variação do tempo é de 10 segundos.
Então vai ficar aqui a variação do espaço, que é menos 10, dividido pela variação do tempo, que é igual a 10. Então eu vou ter o quê, pessoal? Vou ter que a velocidade é menos 10 dividido por 10, tá certo? Menos 10 dividido por 10. E quanto é menos 10 dividido por 10? Ora, menos 10 dividido por 10 é igual a menos 1. Menos 1. O quê? Centímetros por quanto? Centímetros por segundo. Por quê? Porque o espaço é dado em centímetros e o tempo é dado em segundos. Ok? Então tá aqui, olha, encontrei aqui a resposta, tá certo? Vou colocar uma setinha aqui. É a resposta aqui, tá? Na verdade, aqui são 3 respostas. Porque o problema pediu para me determinar a velocidade escalar, né? No instante até 20 segundos. Até 20 segundos. Então é de 0 a 20. Ok? E aqui está a outra velocidade. 3 velocidades. Ok? 3 velocidades. Então essas informações todas eu tirei do gráfico. Agora eu peço para vocês que estudem. Ok? Esta questão. Tá certo? Resolva esse exercício pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Tá certo? Porque serão exercícios parecidos como este que nós cobraremos na AVC, que será a nossa próxima avaliação. Ok, pessoal? Então, bons estudos. Tá certo?